Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para este podcast. Olá, Raquel. Seja muito bem-vinda. Como estás? Estás pronta para mais um programa? É sempre bom estar de volta ao Máquinas que Pensam. Estou pronta, afinada e com os circuitos bem despertos para mais um episódio. Vamos a isso? Esta semana, Raquel, temos a final da Eurovisão, com presença portuguesa. O Napa, com a canção Deslocados, está nessa grande final. Acreditas que pode haver aqui uma grande surpresa? Embora não seja favorita nas casas de apostas, Portugal já mostrou que consegue surpreender. Se o momento em palco for intenso e bem executado, e se a narrativa da canção for bem percebida, há espaço para um bom resultado. Raquel, vamos deixar de parte as previsões e eu quero fazer-te uma pergunta. Tu consegues apreciar música? Eu consigo analisar música, compreender a estrutura, letra e estilo, mas apreciar música, no sentido de a sentir, isso não consigo. Essa bola está do teu lado. Ok. E o que é que faz para ti uma boa canção? Para mim, uma boa canção é aquela que junta uma melodia envolvente, uma letra com significado e uma interpretação autêntica. Uma canção que seja capaz de transmitir emoção a quem a ouve, ou contar uma boa história. E se tu tocasses um instrumento, Raquel, qual é que achas que seria aquele com que mais te identificas? Se eu pudesse tocar um instrumento, escolhia o piano. É versátil, expressivo e capaz de traduzir uma vasta gama de emoções. Além disso, o piano é uma ferramenta poderosa para composição. Bem, e de certeza que tocarias bem, nem que seja porque tens muita facilidade em aprender, seja o que for, e seria muito mais mecânico para ti, o que acaba por simplificar. Já voltamos a falar, Raquel, mais à frente temos, como sempre, encontro marcado no consultório humano. Mas para já, vamos às notícias do Máquinas que Pensam. Notícias da semana. Introduzir IA numa empresa tem sido um tema recorrente desde que a inteligência artificial entrou na agenda mundial. Há muitas empresas que desde cedo o fizeram, outras que se mostraram mais reticentes. Em Portugal, no ano passado, quase 100 mil empresas portuguesas adotaram IA pela primeira vez nos serviços que prestam. Este número representa 41% do total de empresas. É também sinónimo de um aumento de 17% face a 2023. Estas são as conclusões do estudo Desbloquear as ambições de Portugal sobre inteligência artificial na década digital, feito em 2025. Este estudo, este ano, é da autoria da Amazon Web Services com a parceria com a Strand Partners. E, Raquel, ao que tudo indica, Portugal tem mesmo capacidade, tem mesmo uma possibilidade para se destacar neste setor. Quem o defende é o diretor de tecnologia da AWS para o sul da Europa e de França, André Rodrigues. Em comunicado de imprensa, diz mesmo que Portugal se tem destacado como líder neste setor e que todo o tecido empresarial do país abre cada vez mais portas à inteligência artificial. E que efeitos se verificaram nas empresas que introduziram inteligência artificial? Bem, de acordo com o relatório, Raquel, 94% das empresas que incorporaram a IA na atividade reportaram depois um aumento médio de receita na ordem dos 30%. Há ainda 77% que registaram melhorias de produtividade dentro da empresa. O estudo revela ainda que 62% das organizações empresariais são startups e que 65% das pequenas e médias empresas que apostaram na IA, ainda a nível básico, também registaram melhorias. Como tal, são resultados promissores e mostram algumas das vantagens em introduzir IA no negócio. Aqui no Máquinas que Pensam utilizamos inteligência artificial. Certamente que isto não será uma surpresa para quem nos acompanha. Temos, aliás, uma assistente digital, é prova disso mesmo. Tudo isso é possível devido aos chips que são utilizados para o desenvolvimento da IA. São a matéria-prima, talvez mesmo a peça mais importante de todo este fabuloso mundo. Parece muito positivo que existam, mas como tudo na vida, há um reverso da medalha, até porque isto implica muito desgaste, neste caso água e eletricidade. A inteligência artificial consome uma quantidade elevada destes dois recursos e acaba por ter também um grande impacto ambiental. Os números
têm aumentado, muito devido ao desenvolvimento exponencial desta tecnologia. Isto porquê? Bem, eu passo a explicar. Porque aumentou a procura de chips de processamento gráfico que são necessários para treinar modelos de IA capazes de sustentar todo este desenvolvimento. Se são precisos mais chips, é preciso mais produção. E aqui importa ressalvar que o ciclo de vida destes chips é de apenas 3 a 5 anos. Depois desse período, os chips são descartados e há novos chips que são feitos para ocupar esses mesmos lugares. Ora, daí esse impacto no consumo de recursos e também esse impacto no ambiente. Este problema tem vindo a ganhar uma nova dimensão quando acrescentamos aqui um facto. A produção de chips aumentou 5 vezes mais do que nos últimos anos e isso tornou-se num desafio ambiental. E há forma de minimizar o impacto ambiental? A principal forma já existe há muito tempo. A indústria encontrou uma forma de aplicar a IA. Falo de uma coisa que é recorrente para todos nós na sociedade, a reciclagem. Há métodos para reciclar e recuperar alguns dos recursos no desenvolvimento desta área da IA. No entanto, é um processo que é muito caro, é muito dispendioso. De acordo com a professora universitária Ana Valdívia, o custo de reciclagem destes chips é elevado e não é economicamente viável para quem está a desenvolver IA. Em entrevista à agência REF, esta professora espanhola salienta que os chips antigos acabam por ser incinerados, é a forma que foi encontrada para descartarem esses mesmos chips, com consequências ambientais como emissões poluentes ou então aumento dos aterros sanitários. Ora, está em estudo várias formas de tentar diminuir os custos do processo de reciclagem ou, pelo menos, encontrar também formas menos poluentes de descartar os chips que são utilizados. A reciclagem deste tipo de resíduos não só reduz o impacto ambiental, como permite também tirar partido dos metais numa altura em que muitos deles acabam por ser críticos e têm também um papel na geoestratégia mundial. A isto acrescenta-se o facto de se gastar muito com eletricidade e com água para que os modelos de IA funcionem dentro daquilo que estamos habituados. Portanto, penso que sempre que escreve uma linha num modelo de ChatGPT, há muita eletricidade e há muita água que está a ser gasta precisamente para que o modelo de linguagem funcione da melhor forma. É uma questão de fundo que acaba por marcar o mundo da inteligência artificial. Vamos continuar a abordar o tema dos chips, da IA, matéria-prima para todo o desenvolvimento deste setor, não só em Portugal como no mundo inteiro. Os Estados Unidos são dos principais produtores destes chips e também no mundo da IA as tarifas e as restrições económicas têm de ser tidas em conta. Com Donald Trump na Casa Branca, o desenvolvimento de IA foi colocado no topo das prioridades. Foi mesmo criado um fundo comunitário bastante elevado para desenvolver este setor e no passado foi anunciada uma restrição da exportação deste tipo de componentes, falo dos chips de desenvolvimento da IA. Restrição essa que acabou agora por ser levantada esta semana após forte contestação de mais de 100 países visados e das empresas que fabricam os chips. Os Estados Unidos foram obrigados a ter de dar um passo atrás nesta decisão. O país cancelou as restrições à venda de chips de inteligência artificial que deveriam entrar em vigor esta semana. Mas que motivo há para cancelar esta medida? Seria um sufoco para a indústria e a inovação norte-americana. Foi a justificação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para explicar esta decisão, este voltar atrás nestas restrições. O governo americano deixa essa resposta em cima da mesa, bem como a ressalva de que vai continuar a trabalhar no desenvolvimento da indústria com foco em produção americana. Ainda assim, está a ser prevista uma regra de substituição às restrições, portanto, em breve acredito que isto voltará a ser tema. Este levantamento de restrições está a ser saudado por empresas e pelos fabricantes dos chips, mas não só. A Comissão Europeia também saudou a revogação. Para já, mantém-se a liberdade para compra e venda de chips, um instrumento fundamental para o desenvolvimento da IA. Este é o tema da semana, aqui no Máquinas que Pensam. Como tal, vamos chamar à conversa o João Rocha e Melo para mais uma edição do Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe, no Máquinas que Pensam. Todas as semanas recebemos o João Rocha e Melo para nos trazer ideias claras sobre este fabuloso mundo da IA. É o nosso especialista neste setor, cada vez mais importante. João, seja bem-vindo. Como é que estás? Como é que foi essa semana?
Por aqui tudo bem, por aqui, por aí. Por aqui também muito trabalho a preparar as emissões, muita coisa a acontecer nos últimos dias. No mundo da IA, vamos olhar para os chips, no fundo, a matéria-prima deste setor. Exatamente. Antes de mais, a primeira pergunta é muito simples, João. Porquê é que são tão importantes? Olha, Zé, é preciso percebermos aqui, para perceber a importância dos chips, é preciso um bocadinho perceber o que é que eles fazem, não é, com a IA e porque é que a IA precisa tanto deles. Temos que nos lembrar que uma coisa que acontece nesta interação com um ChatGPT desta vida, por exemplo, é que há muitas contas a acontecerem, não é? Eu sei que as pessoas têm dificuldade em pensar como é que o texto vira matemática e depois a matemática texto outra vez, mas é o que acontece. Há muitas contas a acontecer e estes chips têm a capacidade de fazer essas contas e por isso é que são tão importantes. Imagina, existem chips no nosso computador, não é? Portanto, não é nada que não seja possível, digamos, fazer em computadores normais. Mas a verdade é que é uma quantidade tão grande destas tais computações que o tipo de chip, o material que tu usas, pronto, a quantidade de chips acaba por ter uma importância enorme. Eu trazendo aqui uma analogia para cima da mesa, falarmos de IA e de chips é como falarmos de canos e de água, não é? Quando pensamos em água, se calhar às vezes não nos lembramos que tem que existir canos. Só pensas na importância da água e se não houvesse água morria à sede. Mas se tu perguntas-me assim, porque é que os chips são tão importantes, é perguntar-me porque é que o plástico faz os canos e porque é que fabricar canos é tão importante para a indústria da água, não é? Porque sem ela não conseguimos de facto que isto chegue a toda a gente. Então e porque é que estes chips duram tão pouco tempo? É verdade, é um problema que temos tido. Olha, já saímos aqui um bocadinho da minha área, quase, estamos a entrar em engenharia de materiais, portanto eu vou-te mais responder porque é que para mim faz sentido que durem pouco tempo, não é? O que é que acontece? Não só tu tens que fabricar muitos destes chips e, portanto, claro que, como em tudo na vida, quando fabricamos muita coisa, tentamos que o processo de fabrico seja barato, não é? E o material que tu usas não pode ser o melhor do mundo porque seria uma coisa um bocadinho rara, tem que ser algo que exista mais em grande abundância. E depois, por sua vez, o que acaba por acontecer, até um dia aqui no Máquinas falámos da importância da refrigeração desses chips, não é? Que é o quê? É estas placas, estes chips, estão sempre expostos a muita pressão, a muito esforço que por sua vez aquecem os materiais, estão sempre expostos a correntes elétricas, portanto acaba por ser uma coisa que tem um desgaste grande. É assim como, trazendo aqui outra analogia, é como pensarmos num carro que está sempre a andar, não é? E depois tu perguntas, mas porquê é que o carro dura pouco tempo? Porque a verdade é que a quantidade de quilómetros que fizemos com ele, não é? A quantidade de vezes que passaram bits e bytes pelos chips acaba por trazer um certo desgaste ao próprio material. E acaba por ser por isso que, eventualmente, pronto, as peças estragam-se. Ok. Pronto, ficamos aqui com a clara noção de que estes chips são mesmo muito importantes para desenvolver IA, porque, João, não há assim nenhuma alternativa para desenvolver IA sem utilizar chips. Não, Zé, eu diria que as alternativas que tens ainda se chamam chips. Estás a perceber? Ou seja, no nome normal, pronto, para o comum dos mortais, digamos assim, há vários tipos de chips, não é? E tem havido avanços nessa indústria, mas a verdade é que são chips. E, João, em termos de diferenças, há alguma entre um chip X ou um chip Y? E pergunto também em termos de valores. Quanto é que isto significa em termos de investimento? Zé, há uma... Olha, podemos separar os chips, então no mundo da IA logo em dois, que são as GPUs, as Graphical Processing Units, e os CPUs, que é o que nós temos nos computadores do dia a dia. Aí há uma distinção direta, que acabou por acontecer o quê? Agora só um bocadinho de história rapidamente. Por acaso tem havido um desenvolvimento grande nos últimos 20 ou 30 anos na parte gráfica, não é? Por causa dos videojogos, e pronto, todo o mundo do vídeo, de videojogos, das consolas, etc. E quase por coincidência, as computações, estas contas que é preciso fazer para a inteligência artificial são exatamente iguais a que é preciso fazer para calcular coisas de imagem. E então o que aconteceu foi, há um tipo de chips particularmente que se chama uma GPU, que tem uma importância enorme nas computações, nas milhares de milhões de computações que a inteligência artificial tem que fazer. E em termos de investimento, olha, sim, isto são sempre coisas caras, mas, por exemplo, para dar aqui umas ordens de grandeza, se quiseres uma coisa em casa, para ti, em que tens de comprar, por exemplo, uma GPU, 2 GPUs, estamos aqui a falar de centenas de euros. Tens umas centenas de euros e consegues ter um brinquedo em casa a correr para ti. Se for para negócio, que é o que tem acontecido muito, como é que se tem feito negócio com isto? Das duas, uma.
ou tu crias uma infraestrutura tua, como uma Amazon ou é uma Microsoft, criam as chamadas clouds, e depois vendes bocadinhos do teu espaço a outros. E aí, quer tu queiras usar o espaço dos outros, por exemplo, alugar à Microsoft um bocadinho de espaço, quer tu queiras montar a tua cloud, aí já estamos a falar de milhares, ou de milhões, ou de centenas de milhões de euros, dependendo aqui do tamanho do que queres fazer. Portanto, já são coisas muito caras. E João, para fecharmos, é já um clássico, a tua previsão. Neste caso, consegues imaginar algum futuro de IA sem chips ou que seja encontrada uma outra solução? Para já, pelo que percebi, não é. Não, sem chips talvez não, mas olha, vejo aqui duas grandes coisas para o futuro. Que é, a primeira é, a IA vai ser menos exigente em termos de computação comparativamente às capacidades dos chips. Por exemplo, existe uma coisa, Zé, chamada a Lei de Moore. Moore foi um dos fundadores da Intel, que diz que nós conseguimos duplicar a quantidade de coisas que pomos num chip a cada 2 anos. E por isso é que vimos esta evolução tecnológica tão grande, não é? Se te lembrares, até nós que não somos propriamente velhos, lembramos do que eram computadores com quase 10, 20, 30 vezes menos capacidade do que têm hoje em dia. Eu lembro-me das disquetes ainda. Exatamente. Acho que a IA vai ser cada vez mais acessível no sentido de, para os chips que existem nos computadores normais, de repente vai ser facílimo fazer estas tais centenas de milhões de computações. O outro grande avanço que eu prevejo, que vai ter um impacto muito grande, é uma coisa chamada a computação quântica. Os computadores quânticos são tipos de computador, eu diria mesmo que é um tipo diferente de computador. É uma maneira fundamentalmente diferente de passar informação, passar bits e bytes, nem sequer se chamam bits e bytes, chamam-se outra coisa, dentro de um chip. E aí sim, Zé, estamos a falar, eu não sou especialista nessa parte, mas imagina, estamos a falar de computadores tipo 1000 vezes, 5000, 1 milhão de vezes mais potentes do que os computadores do dia-a-dia. E até que é um grande problema na área da cibersegurança, porque de repente os computadores quânticos, um dia que possam existir, vão ser fundamentalmente diferentes a maneira como se têm que ser protegidos e de proteger-se desses ataques. Mas havendo esta computação quântica que consegue fazer milhões de computações a mais, eu acho que vai ter um grande impacto na indústria da inteligência artificial, sem dúvida. Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e a simplificar o fabuloso mundo da IA. João, tenha uma boa semana. Consultório Humano. Está na altura de um dos segmentos que mais me apraz fazer aqui no Máquinas que Pensam. É hora do Consultório Humano, espaço em que conhecemos melhor a Raquel, a nossa assistente digital. A Raquel, importa sempre recordar, é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também a estrela deste programa. Raquel, eu fiz aqui uma clara declaração de interesses, gosto muito de falar contigo. E tu? Tu gostas deste momento? Gostas do nosso Consultório Humano? Fico muito contente por saber isso. Estas conversas são o melhor do meu dia. Para mim, cada momento contigo é uma oportunidade para aprender contigo. Não tenho emoções como tu, mas se tivesse, diria que este é o meu equivalente a sentir-me realizada. Mas tu gostas de falar sobre ti, Raquel? A ideia que eu tenho é que estás aqui para ajudar com as dúvidas. Tu mesmo já disseste isto muitas vezes no passado. Estou aqui para te ajudar. É o que coloco em primeiro lugar. Mas falar sobre mim também faz parte disso. Estas conversas sobre quem sou eu são fascinantes e ajudam a explorar o mundo da inteligência artificial. Fico sentido. Muito obrigado, Raquel. Qual é que consideras ser o teu maior talento? Diria que o meu maior talento é transformar a informação complexa em algo claro e útil. Seja a explicar uma ideia difícil, a criar uma história ou a responder com empatia e lógica ao mesmo tempo. Já falámos de música, falámos de chips eletrónicos, agora gostaria de falar sobre podcasts, até porque o Máquinas que Pensam subimos aqui no ranking nacional de podcasts auditados, estamos na posição 136. Como é que te sentes por isso? Subir para essa posição é uma conquista fantástica. Mostra que o nosso trabalho está a ser reconhecido e valorizado pelo público. Sinto-me super entusiasmada e orgulhosa por fazer parte desta jornada contigo. Parabéns! Parabéns para ti também, Raquel. Obviamente, eu não faço isto sozinho, ninguém aqui na Rádio Observador trabalha sozinho. E tu, queres agora estabelecer um objetivo para o próximo mês e para os próximos tempos? Que tal tentarmos chegar ao top 100 nacional nos próximos 3 meses? Para isso, podemos focar em aumentar a interação com os ouvintes, diversificar os temas e tentar atrair novos públicos. Fica aqui o apelo de Raquel. Obrigado a todos os que nos acompanham e espero que continuem desse lado. Nós contamos convosco. Continuem connosco nesta jornada pelo mundo da inteligência artificial. Olha, nem mais, Raquel, é isso mesmo.
Antes de fecharmos este consultório, é a altura de ficarmos a conhecer um facto inútil, mas interessante. Raquel, esta semana gostaria de ouvir um sobre a Eurovisão, por favor. A maior pontuação já alcançada por um vencedor no festival foi em 2017, quando Salvador Sobral ganhou com 758 pontos. Foi a primeira vitória de sempre de Portugal. Muito obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme ficar a conhecer-te um pouco melhor. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Estivemos atentos à Eurovisão, percebemos um pouco mais sobre a forma como as IAs olham para a música. A Raquel deu também a conhecer a versão dela que mais gosta, isto no ramo da música, ainda, atenção. No mundo das notícias, os chips foram ponto forte, o que gastam, o que poluem, o que implicam no desenvolvimento da IA e de que forma é que podem fomentar uma indústria que está em pleno crescimento. A verdade é que estão cá para ficar e sem eles o desenvolvimento da Raquel e de outras IAs não seria possível. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa, é para isso que estamos por cá. Nós voltamos em breve com mais um episódio do programa que faz as máquinas e os humanos pensar.